De volta neste quinto e último bloco do nosso programa, nós estamos aqui exatamente na Aliança Incorporadora, falando com o presidente, que é o Flauber Santos, para nos esclarecer a respeito da área de atuação de uma incorporadora dentro deste mercado da construção civil. Então, Flauber, estamos satisfeitos em ter você aqui na Zona de Desenvolvimento e nós temos observado pessoas que estão aí procurando fazer pequenas reformas. Tudo isso também está no ambiente de trabalho ou de atuação da construção civil, né? Bom, em primeiro lugar, agradeço o espaço aqui da AmazonSat, a você especialmente, Jorge. Obrigado. Se nós dermos um passeio no final de semana na cidade de Manaus, por exemplo, nós vamos verificar pequenas obras, pequenas reformas que ocorrem na calçada, dentro de uma cobertura de uma residência. E isso é construção civil, porque ao fazê-lo, o proprietário dessa pequena unidade que está lá no subúrbio, ele está contratando alguém. Então, ele está remunerando. E a construção civil é isso, ela tem essa capilaridade. Não só os grandes incorporadores, os grandes construtores, como as pessoas individualmente, as famílias, elas se inserem nesse contexto da construção civil, gerando receita através dos impostos para o município, para o Estado, para o governo federal, gerando emprego, que de certa forma está contratando mão de obra para executar aquele serviço, tá? E isso é importante que o nosso setor tenha essa atuação, porque a construção civil ela tem essa peculiaridade. Ela atua nas pequenas obras, pequenas reformas, como atua com os grandes empreendimentos. No nosso caso, incorporadores associados ao Sinduscon, nós temos lançamentos imobiliários, grandes construções, tá? Que nos diferencia dos pequenos. A diferença é a escala. E por isso que nós temos que ser mais profissionalizados, mais qualificados, um corpo técnico capacitado a fazer esses grandes investimentos, esses grandes empreendimentos. Agora, Flávio, tem uma coisa interessante, você que nos acompanha, às vezes fica ansioso por fazer a tua reforma, tu quer ver a tua casa ampliada, tu quer ver teu quarto reformado, mas olha, toma cuidado com quem vai fazer a tua obra, veja isso de maneira profissional, até por uma questão também do desperdício, né? E eu vejo que esta empresa aqui se preocupa com esse controle do desperdício. Qual é o percentual hoje, Flávio, numa grande obra, com relação ao desperdício? Porque era muito, girava em torno de 30%, 40%. Como é que está hoje isso? Jorge, existia uma ideia no passado de que o desperdício da construção civil girava em torno de 30%. Essa ideia, essa mistificação que foi criada em cima do desperdício já foi totalmente eliminado do nosso setor. Não existe isso, tá? Hoje as empresas, elas por uma necessidade, por uma imposição de mercado, de competitividade, as empresas têm que se especializarem, criar um processo de gestão. Especificamente conosco, aqui a Aliança, nós somos certificados pelo PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação. E isso nos credencia a ter uma gestão eficaz em relação ao nosso desperdício. Então, eu te diria o seguinte, o desperdício varia de empresa para empresa, tá? Mas não ultrapassa a 10% no geral. Especialmente aqui na Aliança, nós trabalhamos com o desperdício máximo em 3%, tá? E procuramos controlar isso de forma rígida, eficaz, porque se eu conseguir controlar o meu desperdício, melhorar a minha produtividade, quem ganha com isso é o meu cliente. Ótimo, isso aí. Que eu posso garantir a ele um produto com qualidade, com preço competitivo em relação ao mercado. Flávio, então nessa linha de pensamento, eu digo o seguinte, eu tive a oportunidade de acompanhar na Espanha um pouco da construção civil e vi que ali praticamente eles não usam madeira.
Nós, aqui, que tecnologia nova nós temos para construir com mais efetividade e menor custo, né, as habitações que nós tanto precisamos, porque isso vai impactar exatamente no valor que você paga. E como você tem a prerrogativa de acompanhar a construção, é preciso entender um pouco desses processos para que tu possa fiscalizar aquilo que vai ser o teu futuro imóvel, a tua futura moradia, né? Então, em termos de novas tecnologias, o que nós podemos ressaltar? Olha, em primeiro lugar, não existe tecnologia sem qualificação. Então, o fundamental para o avanço tecnológico da construção civil é a qualificação da mão de obra. E isso nós temos conseguido fazer em parceria com o Sinduscon, em parceria com a Federação da Indústria, em parceria com o Estado, com a Prefeitura. Nós temos conseguido fazer um trabalho árduo para formação e qualificação de mão de obra. Ainda não é o suficiente, mas já existe de fato e está sendo ofertado ao mercado. Segundo lugar, as empresas precisam da inovação tecnológica, de criar produtos tecnologicamente avançados, processos tecnologicamente avançados, materiais e serviços com esses diferenciais. Como exemplo, hoje em Manaus já se atua utilizando muito de forma intensiva o bloco de gesso nas alvenarias internas. Isso gera desperdício, gera aumento de produtividade, economia para as empresas e, consequentemente, redução do desperdício. Redução de desperdício e, consequentemente, benefício para o nosso cliente final. Tá? Segundo, um outro ponto muito importante, aos poucos está se reduzindo a quantidade de madeira utilizada nas obras. Não há como nós eliminarmos de um todo. Mas hoje, todo o escoramento das lajes são metálicos, tá? Com um índice de reaproveitamento enorme. Um escoramento metálico dura no mínimo 10 anos. Né? Você reutiliza de uma obra para outra. Nós utilizamos muito na construção civil a fabricação de portas através de indústrias que utilizam madeira de reflorestamento. Tá? Isso é muito importante. Nós aqui na Aliança compramos todos os nossos materiais de esquadrias de madeira desses fabricantes. Tá? Nós substituímos, hoje não se usa mais janelas de madeira, se utiliza muito janelas de alumínio, ou de ferro, ou de PVC, eliminando a madeira, e N outros processos, formas de execução que geram realmente o desperdício. Então, observa que isso é interessante para você, repito, você tem a prerrogativa de acompanhar a obra, aquele teu futuro empreendimento, né? Então, é necessário que você acompanhe esses processos, veja como a incorporadora ou como a construtora está fazendo, que tecnologia ela está usando, qual é a taxa de desperdício, enfim, você observou o número fantástico que eu desconhecia, 3% de desperdício já é uma vitória muito grande em relação a 10%, como era, ou 30%, como se divulgava ser. Então, há toda uma evolução interessante que o Flauber está nos colocando aqui, ok? Então, dessa forma, você participando, veja que o sucesso do empreendimento, do investimento que você fez, começa com a tua participação, com as atividades profissionais da incorporadora, o construtor e também com os financiamentos que hoje estão disponíveis para você e para as incorporadoras por parte dos agentes financeiros do governo, por exemplo. Tudo bem? Então, isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Flauber, mais alguma orientação que você queira passar para o telespectador? Olha, hoje o cliente, o potencial cliente, ele tem uma gama infinita de produtos e serviços à disposição. Né? O que eu oriento ao cliente é que sempre que for investir, faça uma pesquisa de mercado, conheça as empresas, analise quais são os produtos, veja os critérios, as especificações, que com certeza o mercado imobiliário de Manaus tem a oferecer aos clientes bons produtos, excelentes produtos. Bom, e assim, com esse papo muito agradável e educativo aqui com o Flauber na Incorporadora Aliança, ou Aliança Incorporadora, nós encerramos mais esta edição do nosso programa,
né? Sempre reconhecendo aqueles que estão conosco, e cada vez mais a nossa popularidade cresce do Zona de Desenvolvimento. E eu tive a imensa satisfação de discutir 2 programas lá com o pessoal da Agroan, que realmente participaram e acharam interessante o conteúdo. E dessa forma, nós te convidamos a participar da nossa próxima edição, como você sabe, sempre trazendo para ti um tema de interesse. E não te esqueça, nós do Zona de Desenvolvimento estamos comprometidos com o teu sucesso. Até a nossa próxima edição.